aqui, mas eu sei de tudo. Mas coloca para mim o que vocês estão fazendo. Ah, eu vou dar uma dica, gente. Enquanto vocês estão pensando, fazendo a vida, vocês estão entrando, quebrando a timidez. Sabe pra contar? Pra quem gosta de filme de Natal, que nem eu, porque eu sou essa pessoa. Chega fim de ano, é uma tristeza, né? A gente tá batendo 30 graus. Eu louca por um suéter de Natal e agora esse tempo que não ajuda, uma regatinha de Natal. Mas pra quem gosta de filme de Natal, não sei se vocês conhecem, tem um canal chamado Estúdio Universal. É 24 horas de filme de Natal. Eu me delicio. Eles chamam de Natal Chonado todo esse mês. Olha que maravilhoso esse nome. Natal Chonado. Então, para quem gosta de filme de Natal, Estúdio Universal é um dos canais do Globoplay. Não é publicidade, que eu não sou blogueira, mas acho que vale a pena para quem gosta. E aí tem as crianças em casa que não quer parar. Põe a criança aqui, ó. Que já tá. Quem é mãe aqui sabe, né? Fala aí, as mães. Então, tudo assim, meu Deus, as férias. Como assim as crianças em casa? Amo essas crianças, mas que elas ficam um período dentro da escola, na verdade. Então, essa é uma dica boa aí para vocês de Natal. Quando vocês vão pensando em outras dicas, ó, tem gente entrando, já vão para 48, tá acontecendo um movimento aí de vocês estar chegando. Quando vocês vão chegando, vou dar outra dica de Natal, porque eu sou essa pessoa cheia de diquinhas de Natal, porque gosto de facilitar a minha vida. Já, eu sei que vocês foram espertos e compraram o presente de Natal na Black Friday, certo? Não compraram? Não compraram? Ah, não compraram. Não compramos. Ah, não. Não acredito. Gente, eu não sei se eles estão enganando a gente, se eu estou sendo enganada. Mas a sensação que eu tenho é que o preço estava mais barato que agora. Então, assim, eu estou achando que eu fiz um baita negócio. Devia ter comprado. Fica a dica pro ano que vem. Chegou Black Friday, pesquisa preço uma semaninha antes, faz a listinha do que você quer. Fez a listinha, tá feliz? No dia, compra. Eu compro produto de limpeza e de lavar roupa. Gente, é assim, eu como boa dona de casa, comprei litros de sabão em pó. Não aproveitou a Black Friday da Atlântica. Tava bombada. Não, mentira, vocês fizeram. Fizemos. Gente. Fizemos e foi, ó, teve gente que vai de Alagoas a Porto Alegre. Hoje, poxa, faltou amizade aqui, hein? Eu não sabia que vocês faziam. Não, poxa vida, eu comprei passagem. Peraí, vou mandar aqui. Não vai ter de Natal? Mas ó, a gente tem o link para os nossos amiguinhos, fornecedores. Aceito. Vou mandar para vocês. Manda quem tem mais desconto. Aceito. Assim, Léo, quero ver também, hein, Léo? A Rê. Gente, olha só. Vocês com uma dica boa e nem como. E eu achando que a gente tinha amizade sincera aqui de infância, hein? Quase um ano juntos. É isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Oi, Samantha. Surpresa em como. Obrigada. Olha, a gente já maravilhou, caraca. Eita, como começa bem a segunda-feira, já ouvindo que sou maravilhosa, com todas as letras garrafais. Ó, tá faltando um minutinho, eu vou passar para as meninas aqui, porque eu sei que a Rê vai fazer a abertura, depois eu comento um pouquinho, mas eu tô super feliz de estar com vocês, a gente está aí nesse último do ano, é muito legal estar aqui com vocês, então estou super animada do que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Vou ficar mutinha aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto para depois passar a palavra para o Léo. Perfeito, Van. Obrigada. Realmente uma surpresa maravilhosa. Sempre bom ter você aqui também, junto com a gente. Vamos começar. Vamos sim, gente. Bom dia a todos. Obrigada pela abertura, vou animada, maravilhosa. Mas, enfim, para quem não me conhece, meu nome é Regina Carrijo, eu sou gerente regional de operações do NAR2, dando suporte aí para os times de interior de São Paulo, ABC Paulista, Guarulhos e Sul do Brasil. Mas hoje aqui, na verdade, eu estou como membro do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, do qual tenho muito prazer e orgulho de pertencer. Ao longo do ano de 2025, foram realizadas diversas iniciativas, né, pelo comitê, pelo time de DHO, e eu vou listar algumas aqui só para a gente reforçar, que é sempre bom. Então, a gente teve, por exemplo, o capítulo especial com foco em diversidade no book de atração e seleção, que tem como objetivo fomentar, né, uma cultura inclusiva desde o primeiro contato, né, com os candidatos, sensibilizando líderes, time de RH,
as práticas mais conscientes, justas e eficazes, né, na atração e seleção de talentos. Tivemos também a inclusão do BI, de indicadores, né, do módulo de GPIC, então temos ali também indicadores de diversidade, abordando o tema no onboarding de RH Liderança, atualização do book de perguntas e respostas, apostila da liderança, né, com várias orientações e dicas, 4 palestras super importantes, então, diversidade, né, LGBT+, equidade de gênero, consciência racial, e que nós teremos hoje também de viés inconsciente. E essa semana, né, teremos aí o lançamento revisado, né, da cartilha de diversidade, equidade e inclusão. Então, essa semana, né, a Camis já me adiantou aqui, Camis e Paty, que vai sair a cartilha revisada. Então, tem muitos materiais para a gente consultar, para a gente trabalhar cada vez mais, né, o nosso compromisso em promover um ambiente acolhedor, equitativo e inclusivo, né? Temos muitos materiais que a gente pode se apoiar para fazer um grande trabalho na HI. E agora, né, eu passo a palavra para o Léo Romano, consultor da GPTW, que vai conduzir a palestra aqui conosco. Léo, seja muito bem-vindo e boa palestra para todos nós. Oiê, antes do Léo falar, só uma palavrinha, Rê. Obrigada pela introdução. Eu sei que eu falei bom dia, super animada, mas eu queria falar algumas coisinhas rapidinho antes da gente ir para o Léo, porque eu entrei justamente por isso, né? A gente teve o prazer de, em outubro do ano passado, começar uma conversa com a Paty no evento, e aí a gente finalizou e fez uma parceria de alguns momentos importantes com vocês. E aí eu sempre gosto de estar aqui na finalização desses contratos, principalmente porque eu queria parabenizar cada um de vocês, e aí eu não falo isso de falsa modéstia, mas eu falo isso porque eu acho que é muito importante a gente estar aqui em todos os encontros propostos pelos comitês, porque a gente sabe que é um tema difícil, que às vezes vem de acordo com o nosso valor, que gera um pouco de desconforto ao aprendizado, é um processo de desaprender muito mais do que aprender, muitas das vezes, e é difícil, né, se lidar com uma realidade nova, da gente ter que entender o que a população LGBTI+, por que eu tenho que entender mais de pessoas com deficiência, por que a cartilha é importante, por que eu não uso o termo capacitista, por que eu tenho que entender a lógica histórica do gênero, de mulheres, por que é importante ter a população negra dentro do contexto Brasil. E aí a gente passou por muita coisa juntos para chegar no momento hoje que eu acho que ele é uma consagração perfeita de uma amarração de falar de vieses, de falar assim, uma vez que nós entendemos todos os conceitos, vamos agora quebrar o último que falta, que é os nossos vieses, de por que a gente age da forma que a gente age, dado que a gente já conhece um pouquinho de cada perfil dos marcadores sociais históricos aqui. Então, eu queria muito já agradecer a Paty, a Camila e todo o time pela contratação, pela confiança, pela oportunidade, por a gente estar com vocês aqui, pela alegria dos encontros, os transtornos do vídeo, do áudio que não abre, e é um que entra aqui, entra ali, e meu Deus do céu, como online traz dificuldades. Mas eu acho que o mais legal de tudo, e eu espero que vocês tenham o mesmo sentimento, eu acho que todo mundo vai sair daqui um pouquinho com a sensação que de 2025 nós nos tornamos seres humanos um pouco melhores. A gente começou a olhar para as pessoas com mais empatia, sem aquele julgamento previsto que a gente já tem, de falar, isso aqui, e a gente já olhou com uma carinha de, cara, eu aprendi sobre isso, né? Olha a história que essa pessoa está trazendo, eu vou respeitar essa história. Porque do muito que a gente falou aqui, vocês aprenderam que a gente tem que valorizar a dignidade, a história de cada pessoa. Então, para mim, é uma alegria infinita passar a palavra para o Léo agora, porque eu sei que a gente, no longo desse ano, trabalhou muita coisa juntos, que nos fez melhor, e fez melhor não só vocês como empresa, fez melhor em casa, que contou para o filho, contou para a mãe, contou para os tios, e a gente foi contando e propagando. E é assim que a gente vai transformando não só o nosso lugar no melhor lugar para trabalhar, mas como toda a comunidade, sociedade que a gente convive. Então, obrigada para todo o time pela confiança, pelo prazer de estar com vocês. Espero que hoje também seja mais um pouquinho de que a gente aprenda muito, saia daqui com a mente ressoando muita coisa, para a gente continuar se transformando aí, desaprendendo, para a gente nunca perder a nossa humanidade. Obrigada mais uma vez, aproveitem a palestra. Léo arrasa, sei que vai ser incrível estar com vocês agora nessa manhã também. Obrigada, viu? Obrigado, Vanessa, obrigado, Regina. Pessoal, bom dia a todos. Sejam aqui, por mim também, bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. É um assunto que, inclusive, particularmente eu adoro muito, que é esse assunto que a gente vai mergulhar hoje de vieses inconscientes. Bom, eu sou o Léo Romano e estou muito feliz de estar aqui. Antes da gente começar aqui,
estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo me ver, estão conseguindo me enxergar, isso é super importante. Antes da gente começar a mergulhar já nesse conteúdo e nessa conversa, eu já até peço aqui alguns momentos para vocês. Tenham aí em mãos, perto de vocês, aí, seja um bloco de notas, uma caneta, ou seja também no computador, um bloco de notas aí, como preferir. Por que eu peço isso? Porque às vezes é importante, sim, a gente anotar alguns pensamentos, algumas reflexões, não só, de repente, alguns pontos que eu vou trazer aqui, mas principalmente algumas frases ou algumas palavras que podem vir às mentes de vocês aí durante esse nosso encontro. Eu sempre costumo dizer aqui que qualquer momento de conversa, palestra, seja treinamento, sempre chegam momentos novos, né, na mente, que a gente pode trabalhar e pesquisar depois, então não deixem de aproveitar esse momento para isso. Tá bom, gente? Então, obrigado aqui pela acolhida também. Então, vamos mergulhar aí nesse assunto, vamos por tratar assim de vieses inconscientes, assunto porque vocês vão entender daqui a pouquinho. E claro, hoje eu costumo dizer, para aqueles que não conhecem, Léo, nunca ouvi falar sobre isso, ou só ouvi assim, só um pouquinho. Acho que hoje é um momento que a gente vai não só mergulhar nesse tema, mas um momento também para que vocês possam conhecer e se interessar cada vez mais aí sobre o assunto, né, e pesquisar cada vez mais, até como a Vanessa falou agora há pouco, né, para que a gente possa melhorar cada vez mais como ser humano, pensando cada vez mais não só nesse ambiente de trabalho, mas também terceirizando para a sociedade como um todo aí. Então, sim, nosso assunto de hoje é diversidade, inclusão e vieses inconscientes. Claro que não dá para falar de vieses inconscientes se a gente não mergulhar aqui no assunto de diversidade, que é um assunto, inclusive, que a gente já vem discutindo tem um tempo, mas sempre vale a pena a gente resgatar. Se eu fosse trazer aqui a definição de diversidade do dicionário, a gente poderia pensar, então, qualidade daquilo que é diverso, diferença, dessemelhança, variação, variedade, um conjunto que apresenta características variadas, né? Uma multiplicidade. Gente, estamos falando aqui sobre singularidade. Então, quando eu olho para vocês aqui, na câmera aqui, às vezes eu estou vendo alguns aqui no meu Google Meet aqui, então eu vejo, assim, aqui, diversas características. Existe diversidade aqui, tá? Existem muitas pessoas diferentes. Agora, eu sempre gosto, quando eu levo aqui, mergulho no assunto de diversidade, que é um assunto que eu gosto bastante de conversar com todos, eu sempre penso, mas será então que se forem dois homens brancos, dois homens brancos da mesma condição social, da mesma condição financeira, da mesma orientação sexual, criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, formado na mesma faculdade, existe diversidade entre essas duas pessoas? Existe. Cada um tem a sua singularidade, sabe? Existem aí as suas diferenças. Agora, sim, o que a gente precisa cada vez mais trazer um foco e prestar atenção é nisso aqui, ó. Olha só que interessante. Então, costumo trazer esse momento aqui como camadas da diversidade, tá? Então, pontos que a gente... Essa primeira linha aí que a gente está vendo nos slides são pontos que a gente está cada vez mais pensando e atento a eles. Então, em relação a gênero, em relação à orientação sexual, identidade de gênero, idade, etnia, pessoas com deficiência, a própria Vanessa trouxe agora há pouco falando sobre esses temas, são os temas cada vez mais recorrentes e a gente precisa trazer zoom para isso. Agora, gente, mais interessante ainda é que nós podemos nos aprofundar em relação a essas camadas. Olha só que interessante. Sim, então ainda mais, as pessoas, cada uma tem a sua classe social. E aí? Aquela pessoa é mãe, é pai? Qual é a religião ou qual é a fé daquela pessoa? Qual é a nacionalidade dela? Ela tem alguma condição psicológica? E em termos de saúde, não só física, mas também saúde mental. Gente, e a gente pode mergulhar ainda mais nessas camadas. Então, quando o assunto é diversidade, existe, como a gente sempre diz, né? Existe pano para manga, existe um assunto muito grande para a gente discutir aqui. Então, ou seja, sim, né?
existe o sotaque, existe a opção política da pessoa, a opinião que ela tem, hobbies, o que ela gosta de fazer, a personalidade, se ela é mais introvertida, extrovertida, aparência. Aparência é uma que eu gosto, porque eu penso assim, né? Nossa, aquela pessoa ali tem tatuagem e ela gosta de usar tatuagem, o outro já não gosta, o outro usa um brinco, usa um piercing, os valores, a região de origem, experiências de vida. Então, gente, claro que ainda aqui, tá? Quando a gente fala sobre essas camadas, nós temos ainda poucas camadas. Quando a gente pensa em singularidades, que existem muitas. Então, quando a gente fala sobre diversidade, a gente precisa, sim, trazer uma lupa e trazer um óculos cada vez mais e prestar atenção na quantidade de características e singularidades que cada ser humano tem. E, claro, quando a gente fala, então, de diversidade, ainda bem, cada vez mais, a gente vem falando sobre inclusão. Vamos dar uma olhadinha aí. Só um momentinho, pessoal. Acabei de perceber aqui que meu computador saiu da tomada, hein? Aí vai ficar difícil porque vai cair. Só um momentinho. Foi. Se a gente for trazer, então, o conceito de inclusão, ato de trazer aquele que é excluído por qualquer motivo para uma realidade que participa de todos os aspectos e dimensões da vida, isto é, dos âmbitos econômico, cultural, político, religioso. Gente, ato de trazer aquele que é excluído. Por isso que é tão importante, muita gente fala assim, né? Nossa, não, mas esse assunto a gente já fala sobre isso há tanto tempo, né? Nossa, não, sobre diversidade, inclusão. Gente, agora um sem o outro fica complicado. Porque a diversidade ela vai existir de qualquer forma, porque a gente está falando sobre singularidades, pessoas, diferenças. Ela vai existir. Agora a questão é como é que a gente traz essa lupa para ampliar cada vez mais a diversidade, como a gente viu nessas camadas agora há pouco, em cada quadradinho, e principalmente o que a gente pode fazer no dia a dia para que as outras pessoas realmente possam ser quem elas são. O que a gente pode fazer quando a gente pensa esse ato de trazer aquele que é excluído? O que eu posso fazer para que o outro cada vez mais se sinta à vontade em falar o que ele pensa, em trazer as suas ideias, as suas visões, as suas opiniões? E aí, tem uma figura que eu gosto muito, que ela foi se transformando, inclusive, ao longo do tempo aí, que é quando a gente traz o tema de equidade. Muitas vezes a gente pensa assim, mas o importante é a gente tratar todo mundo de forma igual. Será? E eu acho que nessa imagem a gente consegue refletir exatamente sobre o tema de uma forma até um pouco mais profunda. Vamos dar uma olhadinha na parte da esquerda da imagem, quando a gente vê lá embaixo a definição de igualdade. Temos 3 pessoas na imagem. Cada pessoa tem ali um suporte para poder subir em cima para conseguir pegar ali a fruta na árvore. Aí a gente percebe que a pessoa da direita ela tem mais facilidade, porque aquela pessoa é mais alta. A pessoa da esquerda ela é bem menor e ela não consegue. A questão é que todos eles têm as mesmas condições, ou seja, todos têm a mesma quantidade de suporte para subir em cima. Aí a gente vai para a figura da direita. Aí a gente começa a mergulhar cada vez mais no tema de equidade, que já foi conversado aqui, onde cada um vai ter uma necessidade diferente para conseguir alcançar essa fruta. Percebam como a mesma quantidade de suportes para que as pessoas possam subir em cima, agora elas foram redistribuídas para que todas as pessoas consigam, então, pegar aí esse fruto na árvore. Então, sim, é quando a gente mergulha no tema de equidade, principalmente quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de percepção de favoritismo, e a gente pensa em igualdade. Não, é importante que a gente cada vez mais mergulhe no tema de equidade, e é por isso que, inclusive, a gente vai entrar no tema de vieses inconscientes hoje. Vocês vão perceber, porque se são inconscientes, será que a gente está percebendo eles no dia a dia? Será que a gente está atento a isso? Se eu nem conheço, fica até difícil de saber. Agora, Léo, mas o que significa, então, esses vieses inconscientes? Vou trazer uma primeira definição aqui para a gente refletir. Gente, vieses inconscientes. Aqui na tela, viés inconsciente. Viés inconsciente nada mais é do que fazer associações. Acompanha comigo palavras-chave aqui, ó. Fazer associações com base em suposições, criando julgamentos muitas vezes incorretos.
Inclusive, no dia a dia é comum, sim, a gente agir dessa forma diante de determinadas pessoas ou diante de determinadas situações. Então, percebam, olha só, né? Associações que a gente acaba fazendo no dia a dia sem nem perceber que a gente está fazendo. É o que eu sempre falo, né? Ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser péssimo. Inclusão? Não, hoje eu não quero incluir ninguém. Não, hoje eu não quero incluir ninguém, não. Ninguém pensa sobre isso, né, gente? Ninguém fala assim, não. Ninguém pensa. Justamente por isso é que a gente tem que estar colocando, tem que estar aí presente com um óculos. Eu costumo dizer que é o óculos das oportunidades. A gente precisa colocar o óculos das oportunidades ou até mesmo as antenas aí para estar atento a todo momento em relação a esse tema. Léo, mas eu nem conheço esse tema de viés inconsciente. Ótimo, vamos aproveitar o momento de hoje aqui para a gente conhecer um pouco sobre isso e mergulhar no tema. Mas para a gente trazer com um pouco mais de especificidade sobre os viés inconscientes, eu vou trazer inclusive alguns exemplos para vocês. Eu separei aqui um vídeo para a gente começar a mergulhar nesse tema. Um vídeo, inclusive, que eu gosto muito, que o vídeo é o seguinte, pessoal, vocês vão ver aqui. É um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, mostrando que esses vieses aí, eles podem começar desde cedo, tá? Bom, explicando rapidamente, já vou, inclusive, colocar o vídeo na tela, é uma sala de aula, então tem uma professora aí na sala de aula, e essa professora, vocês vão ver, ela vai pedir para os alunos desenharem algumas profissões, tá? Esse vídeo, ele acontece lá no Reino Unido. Só uma dica, antes de colocar o vídeo aqui para vocês, é importante saber, né, para quem não sabe, que no inglês a gente não tem gênero. E ela vai pedir para eles desenharem algumas profissões. Vocês vão ver lá que tem bombeiro, tem cirurgião. No caso lá, né, não tem, no inglês não tem gênero. Então, firefighter, surgeon. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo e percebam o que vai acontecer nesse momento aqui e que vocês vão ver, tem tudo a ver com vieses inconscientes, tá? Vou colocar aqui para vocês. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamzin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Ai, 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 veja só. Gente, trazendo aqui lembrança, olha só, olha a situação aqui, hein? Crianças numa sala de aula, a professora pede lá para desenhar as profissões, agora a gente vai desenhar firefighter, que é o bombeiro, depois cirurgião. Perceba que a quase todo momento as crianças, né, elas também colocam o nome que a professora pediu, colocam o nome masculino, é sempre he, né, que é ele em inglês, ele, o meu é assim, ele é assado. Quando as mulheres dessas três profissões entram na sala de aula, a primeira coisa que a gente ouve é, nossa, então é mentira, elas estão fantasiadas.
gente, o que a gente percebe aqui, que o estereótipo de gênero, ele começa muito cedo. Perceba, completamente inconsciente. A gente, inclusive, já está falando de um viés aqui, que é o viés de estereótipo de gênero, que, infelizmente, ele é muito comum e ele acontece muito cedo. E para a gente tomar atenção a isso, já que eles são inconscientes, o primeiro passo é saber que eles existem. Então, hoje aqui, inclusive, a gente vai conhecer alguns desses vieses e a gente vai entender essa, como eu costumo dizer, essa racionalidade que muitas das vezes pode ser um pouco mais irracional do que a gente pensa. Inspirado aqui, sim, nessa situação que a gente acabou de ver, eu trouxe uma historinha para a gente refletir, mas quero que vocês, inclusive, já pensem no vídeo também, no que a gente acabou de falar, tá? Mas eu trouxe uma historinha para a gente pensar junto, que é uma historinha muito famosa aqui quando a gente fala sobre esse assunto. Talvez até alguns de vocês possam conhecer essa história. Bom, para contar essa história para vocês aqui, deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês. Foi. Para contar essa história, eu trouxe, inclusive, algumas imagens. Bom, é o seguinte. Um homem e o seu filho sofrem um acidente de carro. E o homem morre a caminho do hospital, mas o seu filho precisa passar por uma cirurgia. Na sala de cirurgia ouve-se: não, eu não posso operá-lo porque ele é meu filho. Hã? Como assim? Mas como? O pai não tinha morrido a caminho do hospital? Mas caramba! Pois é. A médica do corpo clínico era a mãe dele. A gente vendo assim, inclusive logo depois de ver o vídeo do estereótipo de gênero, pode até parecer meio óbvio. É claro, se o pai estava com ele, né, e tinha morrido a caminho do hospital, é claro, entre aspas, que era a mãe. Será que era claro? Quantas vezes... E essa história é bem famosa, viu, gente? Contada por muitos lugares por aí. E muitas das vezes, quando eu conto essa história sem o vídeo antes, ou sem mergulhar no tema de vieses no começo, muitos respondem para mim: nossa, mas como assim? Quem era? O pai dele morreu. Justamente por conta do viés de estereótipo de gênero que está tão incrustado quando a gente pensa, não, claro, o médico era o pai. Como a gente viu agora, as 3 profissões de piloto de avião, como a gente viu agora a profissão de bombeiro, como a gente viu agora a última profissão também de piloto de avião, cirurgião. Ou seja, é importante que estejamos atentos e atentas e que a gente conheça esses vieses cada vez mais para a gente conseguir tirá-los de lado. Então, o primeiro passo é tornar, sim, esses vieses conhecidos, ou seja, a gente ter noção que eles existem e estar atentos e atentas o tempo inteiro. Calma, calma, que daqui a pouco a gente vai mergulhar um pouco mais, tá? E aí, pessoal, se alguém abriu o microfone aí, deixa eu pedir para... Obrigado. Gente, por que que isso é tão importante quando a gente mergulha cada vez mais no tema de diversidade e inclusão e nesse tema aqui de viés inconsciente? Até muita gente fala comigo, mas como é que isso impacta diariamente o trabalho? Como é que isso impacta diariamente as empresas? E é por isso, nesse momento, eu trago alguns dados para a gente refletir sobre isso, né? Então, sim, cada vez mais as empresas que estão investindo em diversidade étnica têm 33% mais chances de obter resultados superiores. As mais diversas em gênero costumam ser 21% mais lucrativas. E, gente, não é à toa que eu estou trazendo esses dados aqui para vocês. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu estou falando, inclusive, de soluções. Se as pessoas no mundo são diferentes e cada uma tem a sua singularidade, se as empresas cada vez mais pensarem em ter dentro de sua empresa todas as possíveis formas de singularidade, ou seja, ampliar essas camadas de diversidade, com certeza a empresa vai conseguir trazer cada vez mais soluções diferentes para diferentes problemas. Seguindo ainda nessa mesma teoria aqui, ó, colaboração e engajamento. Um ambiente diverso, o colaborador é 17% mais disposto a ir além do exigido e a ocorrência de conflitos é 50% menor. Ainda, criatividade e inovação. Empresas mais diversas registram o dobro de patentes do que empresas sem política e prática de diversidade. Como eu acabei de falar, ou seja,
pessoas diferentes, com diferentes singularidades, cada vez mais ampliadas, vão trazer cada vez mais novas ideias e mais inovações com pensamentos diferentes. E aí, pessoal, por que que a gente ainda está falando sobre diversidade? A gente está bem hoje, às vezes eu ouço, não, mas isso aí é um pouco já mais antigo, já tem tanto tempo que a gente fala sobre isso. Não, tem muitos pontos que a gente precisa, sim, trazer à tona e refletir sobre eles. E aí eu separei alguns rapidamente do porquê esse assunto ele segue ainda tão relevante e vai seguir durante um bom tempo. E nós, que estamos aqui discutindo sobre esse tema, precisamos, sim, estar atentos e atentas a isso. Até 2002, no Brasil, o homem podia anular o casamento se a mulher não fosse virgem. Eu estou falando em 2002, depois da virada do milênio, gente. Ainda mais. Hoje, a cada 3 horas, um estupro é relatado ao Ligue 180. Hoje, no Brasil, a cada 3 horas, um estupro é relatado ao Ligue 180. Hoje, no Brasil, em média, uma pessoa branca, hoje, gente, uma pessoa branca possui um salário 81% maior que de uma pessoa negra. E aí, alguém sabia disso? Nunca tinha ouvido falar? Tinha uma ideia? Nossa, Léo, eu achava que tinha uma diferença, mas não sabia que era tanta. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 pessoas são negras. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres brancas assassinadas caiu em 10%. E o de mulheres negras aumentou em 54%. No Brasil, mulheres negras recebem menos anestesia que as brancas no parto. Quantos vieses e quantos pensamentos que se permaneceram e ficaram no mundo aí por diversas questões, e muitas das vezes a gente nem tem conhecimento disso. A minha ideia aqui, gente, é justamente trazer esses dados à tona para a gente refletir, para a gente pensar sobre isso. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Só que, gente, a expectativa de vida no Brasil de 35 anos era em 1920, há mais de 100 anos atrás. Na média, ocorre mais de um assassinato de uma pessoa LGBTQIAPN+, no Brasil, por dia. Mais de um por dia. Pessoal, claro, né? A ideia é cada vez mais, quando a gente pensa de, Léo, mas existe um segredo. O primeiro passo é a gente entender os fatores, entender os pontos. Por isso que a gente fala tanto sobre empatia quando a gente fala sobre diversidade e inclusão. E empatia, claro, durante muito tempo a gente ouviu muitos falarem, mas empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Desafio tremendo. Será que a gente realmente consegue se colocar no lugar do outro? Não. Não tem como, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Justamente por isso que a gente precisa buscar entender quais são os fatos, quais são as questões, quais são as necessidades do outro, voltando lá quando a gente falou sobre equidade, onde cada um vai ter uma necessidade. Justamente por isso que, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, que ainda bem a gente fala tanto sobre empatia, infelizmente existe um outro termo também muito famoso, que é o tal do mimimi. Já ouviram por aí? Fulano é muito mimimi. Fulano é muito mimizento. Fulano é muito mimizenta. A questão, pessoal, esse mimizento ou mimizenta, né? O fulano é mimimi, é porque dói no outro e não dói em você. Então, quando alguém, né, traz uma questão, mas o fulano isso, o fulano aquilo, porque não me incomoda. Não me incomoda, não dói em mim. Então, o primeiro passo para a gente realmente conseguir tirar esse mimimi, jogar ele no lixo e ter mais empatia é ouvir o outro, entender o outro e as necessidades dos outros. A gente não pode basear as necessidades dos outros a partir das nossas necessidades. Como a gente viu na definição de diversidade, cada um tem uma característica. A gente falou sobre singularidade. Ou seja, o desafio é tremendo. Nós precisamos estar atentos e atentas diariamente.
É uma frase que eu gosto muito da Maya Angelou, que eu trouxe para esse momento aqui. As pessoas esquecerão o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez, mas elas nunca esquecerão o que você as fez sentir. É quando a gente traz aquele ponto, já viram alguma vez, né? Aquela dinâmica que existe do papel amassado, né? Então, se você pega um papel em branco, amassa o papel. Ah, não queria ter amassado, deixa eu colocar ele de novo, né? Retinho, limpo. A gente já ouviu tanto isso, né? E aí a gente vê que ele não fica retinho, novo, né? Ele não é mais. Então, a gente pode esquecer, sim, o que alguém disse, o que alguém falou, mas a gente nunca esquece o que a pessoa fez a gente sentir. Por isso que é tão importante, quando a gente fala assim de inclusão, a gente o tempo inteiro, sim, ter cuidado com as outras pessoas e balizar as preferências e necessidades das pessoas a partir das necessidades delas e não das minhas próprias. Bom, mas caminhando então nesse assunto, para a gente entrar ainda mais no assunto de viés inconsciente, eu lanço uma pergunta aqui para vocês. E aí, gente? O ser humano, ele é mais racional ou irracional? Que isso, Léo? Irracional? Léo, peraí, eu não sou bicho, Léo. Eu aprendi na escola que nós, seres humanos aqui, somos racionais. Não, eu não sou um animal, não. Eu penso. Gente, claro, a ideia aqui não é falar que ninguém é animal. Óbvio que não. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que talvez a gente possa ser, sim, mais irracional do que a gente imagina. Trago essa imagem aqui, pessoal. E aí? Eu tenho um tênis na tela. O que vocês estão enxergando aí? Rosa e branco ou verde e cinza? Quem conseguir pode até colocar no chat. Eu, Léo, aqui, já ouvi aqui. Eu, Léo, aqui, ó. Pode colocar aí no chat, quero ver. Ih, tem gente que enxerga verde e cinza, tem gente que enxerga rosa e branco. Mas como assim? Aí, geralmente, o que acontece, pessoal, quando chega nesse momento, tem gente que fala assim, é óbvio que é verde e branco. É óbvio que é verde, perdão, é óbvio que é verde e cinza. Quem tá vendo rosa e branco, o Léo combinou. Não, o Léo combinou para eles escreverem aí no chat. Ou às vezes o contrário também, né? Gente, nós somos muito mais irracionais do que a gente imagina. Claro que a solução para essa questão aqui, porque existem questões ópticas, tá? Se eu fosse trazer uma solução, como até um outro muito famoso também, que vocês possam ter ouvido falar aí, que já é antigo, né? Que é a questão do vestido, que ficou famoso, o vestido que era azul e preto, e algumas pessoas viam branco e dourado. Exato, tomou uma proporção gigante, porque cada pessoa via de uma forma diferente. Agora, eu tenho aqui duas barras amarelas. Dessas duas barras aqui, qual que é a maior? A de cima ou a de baixo? Qual que aí que você está percebendo é maior? Ai, Léo, talvez a de cima seja um pouco maior, me parece. Ou se eu fosse para essa imagem aqui e percebesse, eu tenho uma barra no meio da tela aí, é uma barra retangular. Qual o lado que é mais claro, qual que é o lado que é mais escuro dessa barra? À primeira vista, Léo, eu acho que o lado esquerdo da tela aí da barra, ele é mais claro. E eu acho que o lado direito, ele é mais escuro. Será? Aí a gente já começa a perceber que, por conta de uma ilusão de ótica, percebemos então que as duas barras que a gente viu agora há pouco, elas são do mesmo tamanho. A gente percebe também que a barra que a gente viu aí retangular, ela é da mesma cor inteira. Vou até voltar lá para a gente ver, ó. Percebam a ilusão de ótica, como cada um pode ter uma percepção, ou até mesmo aqui na barra, por conta do fundo, altera significativamente a nossa percepção. Com isso, eu trago uma frase aqui, o Daniel Kahneman, que ele fala o seguinte: nossa confortável convicção de que o mundo tem sentido conta com uma fundação segura. Olha isso que ele diz. Nossa quase ilimitada habilidade de ignorar nossa ignorância. Olha isso, gente. E aí, já de cara, né, eu sempre gosto de trazer referências bibliográficas para aqueles que estão atentos aí às leituras. O Daniel Kahneman, ele escreveu um livro muito famoso, inclusive best-seller, chamado Rápido e Devagar. Se alguém já leu esse livro, vai ter conhecimento aí um pouco mais sobre os viéses inconscientes que a gente vai falar aqui hoje. Se ninguém nunca leu, vale a pena a leitura, porque lá vocês vão conseguir ter acesso com mais detalhe aí, inclusive, desses vieses inconscientes que a gente vai falar aqui hoje.
E não só o Rápido e Devagar, viu, pessoal? Tem um outro livro também que ele escreveu com outros mais 2 autores, que chama Ruídos, um livro incrível também, que aí ele fala muito mais da parte de vieses voltado para comunicação, tá? Bom, essa quase limitada habilidade de ignorar a nossa ignorância, vamos dar uma olhadinha então. Bom, o Daniel Kahneman trouxe lá então, inclusive no livro Rápido e Devagar, que dentro do nosso cérebro nós temos 2 sistemas, um que é mais intuitivo e um que é mais racional. Olha aí. E aí, gente, com essa figura, ele foi provando, então, com diversos estudos e pesquisas, que nós somos muito mais irracionais do que racionais. Acompanha comigo. Ou seja, 95% do nosso cérebro é sim, ele é associativo, ele está no piloto automático, ele é rápido. O que acontece? A gente não pensa para respirar, quanto do nosso corpo aqui está funcionando sem a gente pensar nisso, sem a gente racionalizar. Ou até mesmo, digamos, vou trazer aqui um momento para impactar mesmo. Digamos que você está lá passando roupa e sem querer encosta o ferro no braço. Ai, quem nunca passou por isso, né? Você não pensa e observa, eu acho que vai me queimar. Opa, queimou. Não, acontece na hora. É completamente irracional. Então, a quantidade de coisas que estão no piloto automático, que são associativas aí, é imensa, em comparação a 5% do lado direito do nosso pensamento racional, que é muito mais devagar, aí sim, indecisivo, aqueles momentos que a gente consegue, sim, tomar decisões, né? Então, percebemos aí, pessoal, como nós somos muito mais irracionais do que racionais. Justamente por isso, o tema de vieses ele é tão importante, porque se eles são inconscientes, muitas das vezes a gente está tomando decisões sem nem perceber isso. E para também mergulhar nesse assunto, eu trago uma frase aqui do pai da inteligência emocional, que é o Dan Ariely, que ele fala o seguinte: somos muito menos racionais do que a teoria econômica padrão assume. Os nossos comportamentos irracionais não são nem aleatórios, nem sem sentido. Eles são sistemáticos e previsíveis. Caramba, Léo, então os óculos das oportunidades, as antenas que você falou lá no começo do nosso dia, é tão importante a gente estar com ele todos os momentos. Cara, bom, vamos então entender um pouco mais sobre esses viés inconscientes, até mesmo conhecer alguns deles. Bom, entendemos então que viés inconscientes são associações com base em suposições, com julgamentos que a gente cria que quase sempre são incorretos. Como eu falei, né? Ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou julgar todo mundo. Hoje eu vou chegar para trabalhar e fulano isso, fulano aquilo, Beltrano aquilo. A questão é, a gente faz isso sem perceber. Por isso que são chamados de vieses inconscientes, ou, para quem tem interesse até um pouco mais no tema, vieses cognitivos. A questão que, olha o desafio, pessoal, quantos são esses vieses aí, Léo? Então, me fala, quero saber tudo, que eu não quero mais chegar julgando ninguém, eu quero parar com essa coisa de trazer julgamentos inconscientes, o que é isso? Gente, o desafio é, existem centenas desses vieses. São muitos, por isso que eu trouxe essa figura aqui, inclusive para a gente tomar um susto com ela e falar, caramba, e agora? Por quê? Claro que eu não ia simplesmente jogar essa figura aí e ir embora e falar, pô, pessoal, é isso, um beijo, tchau. Não. Separei, inclusive, alguns desses principais vieses que são muito comuns no mundo corporativo, para a gente ter consciência que eles existem e entender o que a gente pode fazer cada vez mais para não só identificar e perceber qual é a rota que a gente precisa alterar. Vamos dar uma olhadinha, então, nesses vieses. Eu vou compartilhar com vocês aqui. São 6 a 7 vieses. Vocês vão entender por que 6 a 7, porque um está juntinho com o outro ali. São 7, mas um está juntinho com o outro. E aí eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção aqui na explicação de cada um, mas logo depois também eu vou trazer alguns exemplos mais palpáveis, tá? Então, se eu passar de um viés para o outro aí, você fica com um pouco de dúvida, eu prometo que logo depois eu vou trazer alguns exemplos mais tangíveis para a gente entender mais sobre cada um desses que eu vou compartilhar com vocês. E vou começar com um, pessoal, que é muito comum no nosso dia a dia, que é o viés de confirmação. E aí essa imagem é interessante, que é o seguinte. Bom, a gente tem aí algumas barras no chão. A pessoa da esquerda fala assim, olha, aqui tem 4. A pessoa da direita fala, não, são 3.
Agora a questão, gente, o viés de confirmação, eu costumo trazer a definição, é quando a gente chama a pessoa para o nosso lado para confirmar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está falando. Se a pessoa que está mostrando ali, falando que tem 4 barras no chão, te chamar para o lado dela, você vai dizer, tem 4. O contrário, se a pessoa que está ali vendo 3 chamar para o lado dela, você vai dizer, são 3. Se eu pudesse trazer um exemplo aqui bem simples, que ele acontece muito, inclusive aconteceu comigo recentemente, eu gosto de associar o viés de confirmação a uma palavrinha mágica. A palavrinha mágica é a palavrinha né. Sabe o né? N-E, interrogação. Aquele momento que você está ali super bem, super descansado, descansada, tranquila em relação a uma situação específica, chega alguém e fala assim, fulana, nossa, muito complicado, né? Tal coisa foi tão complicada, né? Nossa, foi muito... Trouxe até um carioquês um pouco mais forte, né, pessoal? Aqui, ó. Eu sou carioca, estou em São Paulo já há 18 anos, mas o carioquês vem, né? Então o carioca fala assim, né? Né? O carioca fala assim, né? Então é importante, ou seja, a gente estar atento. O que aconteceu comigo recentemente? Um amigo que chegou para mim e falou assim, nossa, tal coisa, não lembro mais, tal coisa, nossa, foi muito difícil. Nossa, foi muito complicado. E eu pensando, não foi. Mas eu não conseguia nem ter coragem de falar para ele que não foi. Quando eu percebi, gente, dali a 3 minutos, eu estava ali reclamando com esse amigo sobre a situação. Ainda bem que naquele momento eu falei, peraí, Léo, peraí que isso são viés inconscientes. Isso é o viés de confirmação. Na mesma hora, eu falei, deixa eu trazer um outro lado para esse colega. Fui ali, trouxe um outro lado. Naquele mesmo momento a gente saiu fora da reclamação e viu outras camadas aí. E às vezes é isso, às vezes não são 4 nem 3, podem existir outras possibilidades. Daqui a pouco eu até vou trazer mais um exemplo aí de viés de confirmação. Um outro viés que eu gosto muito, infelizmente eu gosto muito, que ele é muito perigoso, é o viés de pensamento em grupo. Por que eu gosto muito? Porque quando a gente sabe que ele existe, a gente já fica atenta a esse viés aí, tenta fugir dele ao máximo. Mas, infelizmente, ele é muito comum. Só que no caso aí desse viés de pensamento em grupo, quem estiver anotando, anota aí. Já foi o viés de confirmação, agora o viés de pensamento em grupo. O viés de pensamento em grupo, eu separei um vídeo para compartilhar com vocês aqui. Eu acho que vai ser muito mais interessante vocês entenderem a explicação num vídeo. Dando um spoiler para vocês a respeito do vídeo, o vídeo ele é um experimento, tá? Basicamente tem uma sala ali de espera, como se fosse um consultório, algo parecido, tá? E aí tem diversos atores nessa sala, e aí vai entrar uma pessoa real, uma pessoa que não é ator, né, que não é atriz, nessa sala, e aí vai começar esse experimento. Já dei muito spoiler, vamos dar uma olhadinha no vídeo aí para ver o que acontece com esse viés de pensamento em grupo. Olha só. Vamos lá. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know. Pessoal, vale a pena dizer agora que a partir de agora não tem mais atores, tá? A não ser a pessoa que está ali na mesinha
Tutorial. Know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. E aí, gente? Eu disse que Léo, mas era o que você mais gostava? Gente, é assustador, né? A carinha que fica é essa, né? A gente, de repente, no meio, a gente tá rindo, meu Deus do céu, como é que essa menina tá levantando, de repente, do nada, e levanta, e levanta. Pessoal, lança a pergunta aqui pra gente refletir. Quantas vezes no dia a dia, no trabalho, na vida, nós estamos levantando ao som do bip sem nem perceber que a gente está fazendo isso? Quantas questões que ficam enraizadas em grupo, exato, né? Que a gente está ali agindo da mesma forma. Calma, gente, tem solução. Primeiro passo, identificar que isso existe. Segundo passo, não se julgar e não se culpar, porque a gente sabe que é inconsciente, que é o viés do pensamento em grupo. Ou seja, sim, ele infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Então, estejamos atentos e atentas aí ao viés do pensamento em grupo, porque no nosso mundo corporativo, no dia a dia de trabalho, em sociedade, ele acontece muito mais do que a gente imagina. E aí a gente percebe, né? Muitos quando veem um vídeo pensam assim, eu jamais levantaria, que gente mais tonta. Não, que gente fica levantando ali, né? Aí a gente vê, inclusive, o último rapaz lá que está na sala, né? Mais resistente ali, faz que pessoa. De repente, quando a gente vê, esse rapaz também está levantando. Bom, então conhecemos o viés de confirmação, o viés de pensamento em grupo. Vamos conhecer agora o viés girassol. Bom, para onde que o girassol aponta? Pessoal, o girassol é uma flor conhecida aí para estar sempre virada para o sol. Justamente por isso que o nome é viés girassol. Nesse caso, não tem a ver com o sol. Ele tem muito mais a ver com a liderança ou com o líder daquele momento, daquele encontro, daquela reunião. É justamente quando todas as pessoas estão seguindo o líder, mas não sabem exatamente por quê. Ou o contrário, quando o líder acaba fazendo isso sem perceber, fazendo com que as pessoas tragam a atenção para ele ou para ela.
Daqui a pouquinho eu vou trazer um exemplo mais tangibilizado aí do viés girassol para a gente entender. Se mantém e fica com ele em mente aí. Então, conhecemos o viés de confirmação, viés de pensamento em grupo e o viés girassol. Entremos agora, então, no viés duplo, que é o efeito halo ou o efeito Horner. São dois vieses diferentes. Mas por que eles estão juntos? Porque um é o oposto do outro. O efeito halo, gente, o efeito halo é aquela impressão positiva do nada. É aquele famoso, a pessoa chega, fico com a cara dele, fico com a cara dela, né? É aquela simpatia gratuita. Costumo dizer que o efeito halo, às vezes, ele até não faz muito mal, não, tá? Às vezes, porque as percepções podem estar equivocadas. Agora, o efeito Horner, que é o contrário, esse é perigoso pra caramba, hein, gente? Que é aquela antipatia gratuita. Não bati com o santo do fulano, não. Fulano, né? Aquela impressão negativa aí, subestimação. Não gostei. Mas não gostou por quê? Não sei, ele chegou aqui, eu não sei, não gostei muito. Sabe, isso acontece mais do que a gente imagina, hein, gente? Principalmente ali, né? Se a pessoa ali é diferente da gente, é muito diferente da gente em questões de singularidades, como a gente falou no começo. Então, efeito Horner aí, efeito halo, efeito Horner, eles infelizmente são muito famosos, principalmente o efeito Horner aí, e acaba inclusive nos atrapalhando muito no dia a dia. Mais um, que é o viés do status quo. O viés do status quo, eu falo que é o viés da Gabriela. O viés da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e vai ficar assim, né? Como a gente tem na imagem aí, né? A gente vê na imagem. Ao invés da gente se arriscar com alguma coisa nova, né? Vamos ficar tranquilo aqui, seguindo no nosso declínio direto para a obsolescência, ou seja, exatamente para tudo que não irá funcionar mais. Ou seja, o viés do status quo é aquele que a gente permanece onde está. É aquela famosa frase: para que mexer em time que está ganhando? A gente está seguindo super bem, está tudo ótimo. Então, esse é o viés do status quo, quando a gente permanece aí, né, nesse mesmo caminho. Por isso que eu trouxe aí a brincadeira da música da Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, ele decidiu que vai continuar. E o último de hoje, que é o viés da afinidade, tá? Que, nossa, o nome já diz tudo, né, gente? Sabe aquela pessoa, nossa, você gosta de ir para academia depois do trabalho? Eu adoro também. Nossa, você malha naquela academia? Nossa, mas a gente malha na mesma academia. Que incrível, que legal. Bom, Léo, mas a gente não pode ter afinidade com as pessoas? É claro que a gente pode. A questão é quando julgamentos podem acabar sendo feitos com o viés da afinidade. Aquele famoso, não, nem faço questão de conhecer muitas pessoas, porque o fulano já é tão legal comigo, então eu saio para almoçar só com essa pessoa mesmo. Ela é tão legal. Ou traz o julgamento, fulano é tão bacana. Não, fulano é muito melhor que o ciclano. E por aí vai. Isso acontece e muito mais do que a gente imagina. Bom, vamos ver então alguns exemplos. É quase que digamos assim, um exercício aqui para a gente colocar em prática esses vieses. Eu estou só lembrando. Acho que algumas pessoas devem ter anotado aí, mas quem não anotou, vale a pena anotar agora pelo menos o nome dos vieses para vocês refletirem e decidirem aí de qual viés eu vou estar falando. Então, vou voltar rapidinho. Então, a gente conheceu o viés de confirmação, primeiro. O segundo, o viés de pensamento em grupo. Depois, a gente conheceu o viés girassol. Logo depois veio o efeito halo e efeito Horner. São dois vieses diferentes, tá? O viés do status quo, na Gabriela, e o viés da afinidade. Bom, dito isso, vamos entender aqui qual viés é esse. Vamos lá, então. Perceba aqui a situação, e eu quero que vocês aí reflitam que viés é esse. A situação é a seguinte. Número 1. Raimundo, na hora de recrutar estagiários, dá preferência para os alunos da mesma universidade em que se formou. Ao priorizar universitários daquela escola, acredita que não há como errar, já que conhece a qualidade do ensino. Por isso, o currículo de Matheus foi descartado antes mesmo dele ser avaliado, já que a palavra-chave, o nome da tal universidade, não constava ali.
Ai, caramba, ó, já vi. Samantha já trouxe nomes, Éder também, gente, né? Ó, gente, olha que loucura, hein? Sim, e já trazendo a resposta, como alguns já trouxeram no chat aí. Sim, gente, é o viés da afinidade. Ah, não, imagina. Ele, ela, se formaram aqui na mesma universidade que eu. Esse Matheus aqui, esse Matheus aqui estudou em outra universidade, nem conheço. Ah, não vou chamar então aqui para entrevista, não precisa. Tudo bem. Ou seja, viés da afinidade, julgamentos que a gente faz por afinidade com alguma situação. Um exemplo lá que eu dei da academia mais cedo, tá? Então, ótimo aí, parabéns às respostas também que o pessoal colocou no chat. Vamos à segunda situação, a gente teve lá. Você é um gestor de uma área de vendas de uma empresa de tecnologia. Você acabou de contratar o João, que é um profissional do mercado com experiência em vendas. Nas primeiras semanas de trabalho, em uma conversa informal durante o almoço, você fica sabendo que ele está ajudando nas horas vagas em uma campanha política de um candidato a presidente que você considera abominável. E é isso que incomoda um pouco, mas a vida segue. Atenção à última frase. Contudo, você já nota que João não tem demonstrado ser um bom profissional. Então, ó, você acabou de contratar aí o João, que é um profissional experiente do mercado. Logo no começo do trabalho, você fica sabendo ali que ele está ajudando um candidato de uma campanha que você não concorda, que você considera abominável, isso te incomoda, a vida segue, só que aí você percebe, João não é bom não. Olha ali, João não é bom profissional não. Gente, esse aqui é o famoso efeito Horner, que é aquela antipatia gratuita, justamente porque não concordo muito. É aquele famoso não me misturo. Tem a ver também, claro, estou dizendo para a gente pensar e misturar, e também tem a ver com o viés da afinidade, de uma forma contrária aqui, né? Não, fulano tem outras preferências políticas, não consigo, não dá, é impossível, é péssimo. Então é importante a gente entender e refletir sobre essa situação. E polêmica, né? Cada vez mais nos últimos anos, a gente vem aí cada vez mais, né, estamos todos aqui cada vez mais ativos politicamente, mas é importante a gente prestar atenção também a esses julgamentos, tá bom? Terceira situação, você tem que promover alguém da sua equipe para o cargo de coordenador. E aí o seu gestor acredita que Fernanda é a melhor candidata. Só que aí você pensa, contudo você pensa que ela não está preparada para assumir essa posição. E aí você resolve, então, falar com outros colaboradores que já comentaram com você que não gostam do trabalho dela. E aí você descobre que realmente ela não é a melhor pessoa para ser a coordenadora. E aí, gente, nesse caso aqui, que viés é esse aqui? Que viés é esse? Então, tem que promover alguém. Seu gestor direto aí acredita que a Fernanda é a melhor candidata. Só que aí você pensa assim, ela não está preparada para assumir essa posição, não. O que você faz? Olha a próxima frase, gente. Você resolve... Esse é um desafio maior mesmo, viu? Olha que interessante, a próxima frase agora. Você resolve, então, falar com outros colaboradores que já comentaram com você que não gostam do trabalho dela. Você não vai falar com todos, você vai falar só com aqueles que você sabe que não gostam do trabalho dela. O que a gente vê aí é o famoso né. Você vai falar com as pessoas que você já sabe que não gostam do trabalho dela. Aí você já chega com a pessoa e fala, fulana não é boa, né? Fulana não faz um bom trabalho, né? Que é o viés de confirmação. E ele acontece a todo momento ao nosso lado. Dá até desespero se a gente colocar a antena ligada aí. Exato, é o viés de confirmação. Né? Ou seja, você não vai falar com todas as pessoas. Deixa eu falar com as pessoas que não gostam do trabalho dela, mas deixa eu também falar com as pessoas que gostam. Eu posso ver outro lado, outras características que eu não percebi. Esse é o famoso viés de confirmação, que é o famoso né, tá? E aí, pessoal, um último exemplo aqui para trazer aqui mais tangível. E isso aqui também, esse caso é famoso, acontece bastante. Você é uma diretora da área de sucesso de cliente e marcou uma reunião de equipe para juntos decidirem qual é a melhor solução para um novo produto pedido por um cliente.
você está aí muito animada com a participação de todo mundo, e aí você pede aí para as pessoas trazerem ideias, né? Ó, gente, vai para casa e amanhã tragam ideias aqui, tá? Para a gente decidir junto. Dia seguinte, de manhã, a primeira a falar é você, porque você tem muita certeza de que a melhor forma de seguir é construir um aplicativo com HTML. Todo mundo da equipe acha a ideia ótima e concorda, então vai ser desse jeito. Opa, Léo, que ótimo, que sucesso, não tem problema nenhum aqui. Que viés é esse aí, pessoal? Sei lá, uma diretora de sucesso fala, gente, ó, amanhã vamos fazer uma reunião aqui, todo mundo, a gente decidir aqui junto qual que vai ser a melhor solução para esse produto aqui, tá? Tragam ideias amanhã. No dia seguinte, você chega e a primeira a falar é você mesma. Você tem certeza que isso aqui vai ser a melhor coisa? Logo no começo você já propõe, ninguém acaba nem trazendo as ideias. Exato, Éder. Esse é o viés inconsciente de girassol. E a gente percebe, lendo esse exemplo aqui, que, Léo, mas não tem problema nenhum. E ele acontece muito mais também do que a gente imagina. Por quê? O líder, ou a líder nesse caso aqui, não viu problema nisso. Poxa, ela pensou também ali a noite inteira, falou, vou trazer aqui as minhas ideias logo no começo. As pessoas na reunião também pensaram ideias, mas também podem pensar, caramba, se a minha líder trouxe essa ideia logo de começo aqui, tá ótimo. Dica que eu dou para vocês para a gente fugir do viés girassol. Se eu sim estou liderando uma reunião, um encontro, um time, é importante que antes de eu trazer a minha ideia, o meu posicionamento, que eu ouça a ideia e posições dos outros, justamente para que o viés girassol não aconteça. Gente, claro, como eu disse, né? Aqui é um momento para a gente trazer um cheiro sobre vieses inconscientes, um cheiro super importante. Então, trago aqui para a gente refletir. Gente, quanto que esses vieses aí não influenciam a gente no dia a dia em relação a decisões, em relação à percepção de favoritismo? Como eu disse, ninguém vai acordar de manhã e falar assim, ai não, hoje eu vou eleger meus favoritos. Não, hoje... Então, nós precisamos sim estar atentos e atentas diariamente, porque esses vieses, eles impactam diariamente as nossas decisões, julgamentos que a gente faz no dia a dia. Porque se são vieses inconscientes, a gente não tem a percepção de que a gente está agindo dessa tal forma, ou com algum desses vieses. Por isso, inclusive para a gente finalizar o nosso momento aqui, mas trago essa reflexão, como é que a gente pode jogar esse viés cada vez mais no lixo? Primeiro, reconhecer que esses vieses existem, saber que eles existem. Opa, Léo, ótimo, já tivemos esse momento aqui, eu conheci o viés de confirmação, conheci o viés de pensamento em grupo, eu vou lembrar da menininha lá do BIP, ótimo, conheci também o viés de girassol, o efeito Halo, o efeito Rony, viés do status quo, viés da afinidade. Opa, segundo ponto, eu posso fazer testes para identificar os meus próprios vieses inconscientes. Vou lá na internet, vou lá no Google, ChatGPT, pesquiso, por que não? Vou fazer testes, caramba, eu passo por isso aqui, eu passo por isso aqui também. Terceiro, eu vou agir para evitar que esses vieses se manifestem. Como eu mesmo recentemente comentei que aconteceu, eu conversando com um amigo, no meio do caminho eu falei, caramba, ele aconteceu, e agora? Deixa eu mudar, opa, percebi. Tá? 4, esteja sempre atento e atenta. As antenas ligadas, os óculos das oportunidades. Eu preciso estar atento. Será que eu estou agindo, fazendo um julgamento? Opa, acho que abriu algum microfone de alguém aí. Será que eu estou agindo com algum desses vieses? Será que não? E aí, 5º, né? Assumir sempre a responsabilidade. Poxa, isso aconteceu. Eu podia ter agido assim, então a partir de agora eu vou agir dessa forma. O que já foi, foi. Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Falo isso porque quando a gente conhece o assunto de viés inconscientes e fala, caramba, ontem aconteceu tal coisa, anteontem também, semana passada, nossa, eu agi assim, Léo, eu agi com favoritismo sim, sem nem perceber, Léo, eu trouxe um julgamento de um fulano, de um grupo, de uma situação, opa, calma, tá tudo bem, pega essas dicas aqui para a gente estar cada vez mais atento e atentas para conseguir aí evitar que eles se manifestem no dia a dia. Então, pessoal, claro que aqui eu gostaria de agradecer vocês imensamente aqui nesse momento. Eu até passei um pouquinho, sei que algumas pessoas já tinham aí reunião logo depois, mas quero agradecer vocês aqui pela participação, pelo interesse, pela disponibilidade, mas, claro, lanço um pedido aqui, como eu disse. Eu acho que a palavra
na palestra aqui, né? A palavra cheiro, ela ajuda, porque vieses inconscientes realmente é um assunto imenso. Então, para quem não conhecia nada sobre o assunto, o pedido que eu faço, vai sim, vai dar uma pesquisada, vai dar uma olhada, vai dar uma lida, vai conhecer um pouco mais, para você conseguir cada vez mais evitar que esses vieses se manifestem e cada vez mais trazer e fortalecer as singularidades das pessoas. É só dessa forma que a gente vai fazer com que a inclusão aconteça. A diversidade está lá. A gente tem que estar atento com essas camadas cada vez mais profundas para que tenham todos os tipos de pessoas aos meus lados, mas a gente precisa, sim, agir com sabedoria na hora da inclusão. Pessoal, então, um super obrigado. Boa segunda-feira para vocês, boa semana e grande beijo. Estou aqui ainda, tá? Para dúvidas, questões, quem quiser trazer questões, perguntas, dúvidas, estamos juntos aqui ainda. Para aqueles que precisam ir embora, eu vou super entender, tá tudo certo. Estou gostando muito, gente. O online, quem falou que o online é triste? Eu estou recebendo um monte de coração, um monte de palminha. Imagina, a gente está há anos aqui no online, olha lá. Obrigado pelos corações, pelas palminhas. Adorei. Inclusive, durante a palestra também, pessoal, os momentos no chat, as reações aqui, elas ajudam bastante a gente conseguir ter esse bate-papo aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Muito legal, Léo. Muito obrigada. A gente deixou aqui no chat a palestra não. Eu falando coisa errada. A gente deixou a pesquisa de reação da palestra na Atlântica On, então, se vocês puderem avaliar, super obrigada. E relembrá-los que os nossos treinamentos, tanto as nossas palestras que a gente já teve aqui, quanto os treinamentos para RH e liderança, a gente tem disponível na Uniatlântica, então fiquem à vontade para rever o conteúdo, para ver quem ainda não viu. E, Léo, só te agradecer, foi ótimo, muito obrigada. Obrigado. E obrigada, Rê, pela participação também, pela abertura, pela presença aqui do comitê junto com a gente. Não esqueçam que essa semana a gente tem aí a nova versão da cartilha atualizada. Então, quando sair, quero ver todo mundo lá curtindo, comentando e lendo a cartilha, que está super legal. Acho que não temos dúvidas, Léo, então a gente pode finalizar. Tá bom, pessoal. Obrigado, boa segunda-feira, pessoal.